Bom, meus amigos, iniciamos aqui mais uma transmissão do nosso canal. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito sério, um assunto de enorme seriedade, que trata dos falsificadores de história que o YouTube populariza, pagando a essas pessoas valores enormes a ponto deles chegarem a comprar uma casa nova com o dinheiro que recebem do YouTube para disseminar ideologias de ódio, defender ideologias de ódio que pregam inclusive o ódio racial, como aconteceu recentemente em um dos vídeos desse canal. E agora nós vemos aqui um exemplo clássico de falsificação da história desse indivíduo chamado Nando Moura. Antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar aqui para vocês uma citação muito famosa de um escritor, de um intelectual chamado Alexandre Dumas, na qual ele diz o seguinte, que os falsificadores de história deveriam ser combatidos com a mesma rigorosidade que os falsificadores de moeda. Qual é a pena atualmente para um falsificador de moeda no Brasil? Para uma pessoa que emite moeda falsa? Pode chegar até 9 anos de prisão e ainda ser acompanhado de multa. Isso é o que é previsto para um falsificador de moeda e nós somos totalmente a favor de que isso deveria ser também aplicado a falsificadores de história. No caso aqui, o falsificador ao qual nós nos referimos é o cidadão Nando Moura, que fez aqui um vídeo falando sobre um outro vídeo, né, o do Leandro Oliveira. E nesse vídeo, o Leandro diz uma coisa com a qual nós concordamos plenamente. Ele diz o seguinte: ele diz que qualquer pessoa que compara comunismo com nazismo, quer dizer, que diz que comunismo e nazismo é a mesma coisa, né, que Stalin era igual ou pior do que Hitler, esse indivíduo é um perfeito retardado que só pode ser comparado aos terraplanários, ou seja, aquelas pessoas que acreditam, que defendem com unhas e dentes que a Terra é plana. E eu concordo totalmente com o autor deste vídeo. Ocorre que o Nando Moura ele tem uma opinião diferente. Ele tem uma opinião diferente e utilizou o seu canal, né, que tem 2 milhões de inscritos. Ele fez um vídeo aqui que, como eu estou vendo, tem mais de 430 mil visualizações, quer dizer, mais de 430 mil idiotas, né, colocaram mais de 4 mil dólares na conta deste indivíduo, a julgar pelas regras do YouTube, de monetização dos vídeos, e nós vamos provar aqui para vocês que esse vídeo não possui nenhum tipo de verdade, que ele é um completo exemplo de falsificação e picaretagem deste dublê de historiador. Lembrando que, para quem não conhece o Nando Moura, nós temos um outro canal, aliás, nós temos 3 canais atualmente. Um desses canais tem mais de 1 milhão de visualizações, tendo inclusive conteúdo em língua inglesa, né? Só que ele não é um canal monetizado, ele é um canal de caráter informativo. Nós temos um canal exclusivamente sobre a Rússia e nós temos esse canal que é um canal mais variado e que trata de temas mais, digamos, mais picantes, como política, onde nós temos uma liberdade maior aqui para falar de uma outra gama de conteúdo. Então, para que não digam que aqui, porque você só tem 2 mil seguidores e o Nando Moura tem 2 milhões, então por isso o Nando Moura está certo. Não. Nós vamos provar aqui de forma séria, né? Lembrando que isso aqui não é um canal de brincadeira, não é um canal que, né, tem testes de viadagem, né? Como a gente encontra, por exemplo, no canal do Nando Moura. Quer dizer, um vídeo com um título um tanto estranho, né? Podemos dizer. Então nós vamos ouvir aqui o que é que diz esse cidadão Nando Moura e quero que vocês, se realmente tiverem miolos na cabeça, tirem as suas conclusões e formem a sua própria opinião sem qualquer tipo de manipulação. Então vamos ouvir aqui o que é que diz o Nando Moura. Fazer uma pergunta.
Que paralelo você consegue fazer entre Hitler e os ícones da direita? Muitos paralelos. Muito mais do que o Nando Moura, que a propósito fugiu de um debate que nós propusemos, um debate, quer dizer, sobre um tema light, um tema muito leve, né, um tema que era a Rússia. Ele fugiu do debate, né, colocando condições absurdas. Né? Quero deixar a proposta aqui bem claro que esse canal aqui é um canal aberto e que nós não temos medo de nenhum tipo de debates, desde que ele seja feito, claro, em propósitos civilizados, sem baixaria, né, como nós já vimos aqui, por exemplo, em vários vídeos de blogueiros de extrema direita. E aí ele segue adiante aqui. Por exemplo, Ronald Reagan. Que paralelos nós podemos traçar entre Hitler e Ronald Reagan? Aparentemente o Nando Moura, aliás, aparentemente não, com absoluta certeza, o Nando Moura é um indivíduo absolutamente ignorante em termos de história, e não apenas ignorante como mau caráter, desonesto. Por que nós dizemos isso? Já começou baixando... Não, aqui nós ainda estamos sendo generosos aqui com esse tipo de cidadão. Dar nome às coisas, né? Aqui nós estamos apenas dando nome aos bois. Por que o Nando Moura aqui se revela um mentiroso e um mau caráter, além de um desinformado? Pelo seguinte, nós podemos traçar inúmeros paralelos entre Hitler e Reagan. Será que vocês sabiam, por exemplo, que durante o governo de Ronald Reagan, mais de 40 mil pacientes mentalmente enfermos foram simplesmente jogados nas ruas durante o governo desse fascínio americano? Quem que isso te faz lembrar? Né? Eutanásia, acabar com pacientes enfermos, né? Deixar os hospitais livres, completamente livres dessas pessoas que certamente Ronald Reagan dizia que eram apenas vagabundos sustentados pelo poder público, quando na realidade eram pacientes em estado de deterioração. Quem que isso te faz lembrar? Isso aconteceu a propósito nos anos 80. Isso aconteceu nos anos 80 durante o governo de Ronald Reagan, quando ele foi a propósito, né, esse expurgo massivo que ele começou contra pacientes mentalmente enfermos, começou quando ele ainda era o governador do estado da Califórnia. Apoiar e criar terroristas islâmicos. Este filme é dedicado ao bravo povo do Afeganistão. Isso aqui era o que nós encontramos no final do filme, Rambo 3, um filme que transforma em heróis terroristas islâmicos, terroristas do Talibã, que eram comandados por homens como Osama Bin Laden. Osama Bin Laden foi apoiado pela CIA, na época de Ronald Reagan. Ele recebeu armas, recebeu mísseis antiaéreos Stinger, mísseis Stinger que na época nem mesmo o exército brasileiro tinha, que é um míssil bastante eficaz, especialmente contra helicópteros, contra aeronaves que voam a baixa altitude, né? Muito efetivo para derrubar, por exemplo, um avião cheio de paraquedistas do exército soviético. Nem mesmo o exército brasileiro, o Brasil, que sempre foi um país extremamente puxa-saco dos Estados Unidos, recebeu esse tipo de armamento, tendo depois que recorrer à União Soviética para comprar os mísseis antiaéreos, né, os mísseis SAM do tipo Igla, que hoje estão no arsenal do exército brasileiro. Isso os americanos davam ao Talibã, assim como davam treino, davam dinheiro. Né? Os Estados Unidos, durante 13 anos, gastou mais de 4 trilhões, né? Perdeu, né? Isso aqui é um dado incorreto. Os Estados Unidos gastou milhões, gastou muito dinheiro financiando o Talibã, Osama Bin Laden, terrorista número 1 inimigo da América durante a década de 2000, foi exatamente um monstro criado durante a época de Ronald Reagan. Quem mais utilizou o Islã
para combater, no caso não a União Soviética, mas países europeus? Adolf Hitler. O que mais que ele fez? Envolvimento com o macartismo. Ronald Reagan era um anticomunista inveterado, um anticomunista fervoroso. Quem mais era um anticomunista fervoroso? Não na América, mas na Alemanha. Adolf Hitler. Qual que era o papel de Ronald Reagan, que a propósito foi um ator de Hollywood, que se destacou, dentre outras coisas, fazendo o papel de um macaco? Simplesmente tinha, né, como papel ser o dedo duro para denunciar todos os atores, todos aqueles que tinham uma visão de esquerda em Hollywood, todos os comunistas e não só comunistas, como qualquer pessoa que era contra políticas da América, como por exemplo o racismo, que era oficial nos Estados Unidos na época de Joseph McCarthy. Né? Se você fosse, por exemplo, um negão e dormisse com uma mulher branca, ou se fosse um branco e dormisse com a negra, você podia ser preso nos Estados Unidos por isso, até 1963. Se uma pessoa era contra isso, se uma pessoa era contra o terror do Ku Klux Klan, então esse mesmo Ronald Reagan já denunciava para o FBI como sendo um comunista perigoso. Porque existe um vídeo do exército americano chamado How to Identify a Communist, ou seja, como identificar um comunista, e eles mencionam que o simples fato da pessoa ser contra o racismo do Ku Klux Klan já era suficiente para caracterizar você como um comunista. É exatamente a mesma coisa que hoje é feita no Brasil, ou seja, se você é contra o terror da polícia contra pessoas desarmadas, se você é contra a tortura, se você é por um tratamento, né, mais humano para com pessoas comuns por parte das autoridades, então eles já colocam que você é um comunista e que por isso você matou milhões e que por isso você tem que ser perseguido, tem que ser criminalizado e tem que ser criada uma lei para perseguir os comunistas. Então isso aqui era mais uma coisa que Hitler tinha em comum com Ronald Reagan. Temos aqui muitas outras coisas, né, que nós poderíamos mencionar, como por exemplo, eu poderia mencionar aqui o caso, por exemplo, de vender armas ilegalmente para o Irã, né? Só que eu não vou citar isso aqui porque eu não conheço Hitler vendendo armas ilegalmente para qualquer que fosse grupo. Entretanto, nós podemos traçar mais um paralelo, sim, de Ronald Reagan e Hitler, né? Que é o apoio ao racismo. Adolf Hitler era um racista declarado que criou leis racistas na Alemanha que proibiam, por exemplo, qualquer tipo de relacionamento interracial entre os alemães. Quer dizer, se você era um indivíduo judeu, eu sei que no nosso canal há muitos judeus que assistem aos nossos vídeos. No Brasil nós temos uma comunidade judia bastante numerosa, como aliás no mundo todo. Aqui em São Petersburgo há uma sinagoga judaica, eu conheço um fotógrafo judaico muito bom, tenho vizinhos judeus, conheço muitos judeus. E relacionamentos entre judeus e pessoas germânicas era proibido na Alemanha nazista. Nos Estados Unidos acontecia algo parecido. Era proibido qualquer tipo de relacionamento entre brancos e negros. Entre brancos e negros. Isso acabou no ano de 1964, com o Civil Rights Act. Você sabe quem foi que votou contra o Civil Rights Act de 1964? Ronald Reagan. Ronald Reagan, que era de direita. Vocês sabem quem votou contra o Voting Rights Act de 1965? O Voting Rights Act, que dava aos negros o direito de voto? Ronald Reagan. Ronald Reagan era contra o relacionamento de pessoas de etnias diferentes, ou seja, era um racista, e também era contra o direito de voto dos negros. Ou seja, se você era negro, você não deveria votar, segundo Ronald Reagan. Quem mais defendia isso? Quem mais defendia que os negros eram uma raça inferior e que por isso não deveriam ter direitos nenhum na Alemanha,
a ponto de exterminar os chamados negros da Renânia? Adolf Hitler. Ou seja, aqui nós temos vários paralelos entre Ronald Reagan e Adolf Hitler, que o senhor Nando Moura, seja pela sua ignorância, seja pela sua má-fé, não informa no seu canal. Eu quero ver o Nando Moura, o mesmo que faz vídeos, né, defendendo os supremacistas raciais da América, fazer qualquer tipo de denúncia às políticas racistas de Ronald Reagan, que segundo ele são um exemplo, né, de pessoa de direita, quer dizer, um racista, um criminoso, comparável apenas a Adolf Hitler. E o que é mais importante, aqui nós quase deixávamos passar o principal. Em 1936, quando a África do Sul vivia os horrores do apartheid, o Congresso americano votou a favor de sanções contra a África do Sul. Entretanto, essa votação do Congresso não foi validada. Essas sanções contra a África do Sul não foram aplicadas. Sabem por quê? Porque em 1986, os Estados Unidos eram governados pelo racista Ronald Reagan, que vetou a proposta do Congresso americano contra o regime racista do apartheid. Ou seja, se você apoia, se você acha que Ronald Reagan é algum tipo de herói da direita, então você está de peito aberto se declarando a favor de um líder racista que promoveu a segregação racial nos moldes de Adolf Hitler. O que mais que Ronald Reagan poderia ser comparado a Adolf Hitler? Adolf Hitler, não sei se vocês sabem, ele distribuía uma droga muito famosa que hoje é conhecida, né, nas casas noturnas como Speed. Speed, que é uma droga que deixa o sujeito ligadão, né, muito popular hoje em muitas casas de show e muitos clubes noturnos. Ronald Reagan não popularizou o Speed nos Estados Unidos, entretanto popularizou uma coisa muito pior na América Latina chamada crack. Talvez vocês já saibam que durante os anos 80 a Nicarágua viveu a chamada Guerrilha dos Contras. A Guerrilha dos Contras, que foi diretamente apoiada pela CIA, quer dizer, pelos Estados Unidos, para derrubar o governo comunista que havia sido estabelecido no país. O que aconteceu? Um dos meios de financiar a Guerrilha dos Contras, e isso, aliás, é tema de vários filmes de Hollywood, incluindo aí até mesmo Os Mercenários, era através do tráfico de drogas, do tráfico de cocaína, de heroína e de uma droga que hoje é extremamente difundida no Brasil, conhecida como crack. O que aconteceu? Essa era uma das fontes de renda da guerrilha anticomunista nicaragüense. Então, quer dizer, toda vez que você vê, né, um anticomunista jogando, né, na sua cara que o comunismo defende as drogas, que o comunista defende bandido, que o comunista defende traficante, lembre ao seu direitista favorito que a popularização do crack se deu graças às políticas de Ronald Reagan para financiar os anticomunistas na Nicarágua, né? Essa foi a forma que ele encontrou para patrocinar essas pessoas. E o mais importante, todos nós já sabemos aqui, e isso é indiscutível, que Hitler cometeu terríveis genocídios contra os povos da Rússia, Polônia, contra judeus, contra vários outros povos, matando mais de 30 milhões de pessoas, sendo que de todo esse saldo, né, 30 milhões foram só aqui na Rússia. A cidade de São Petersburgo, por exemplo, esse lugar onde eu estou hoje aqui fazendo esse vídeo, isso aqui deveria ser apenas mato, né, ruínas de uma cidade destruída. Porque segundo o plano Baker de Adolf Hitler, a cidade de São Petersburgo deveria ser reduzida a um mero posto de fronteira. Então, que genocídio foi esse que Ronald Reagan promoveu? Ronald Reagan, ele apoiou terroristas sul-americanos e genocidas. Ele apoiou pessoas aqui, como por exemplo, o pessoal da Guerrilha dos Contras, né, do qual nós já falamos aqui. Ele apoiou quem mais? Ele apoiou, por exemplo,
o ditador brutal Efraim Ríos Montt, que matou mais de 200 mil guatemaltecas. Ele apoiou a ditadura militar de El Salvador, que causou mais de 75 mil mortos. E um detalhe, ao contrário de Stalin, né, ele muitas vezes diz, porque Stalin foi um criminoso. Stalin foi um criminoso? Quem diz que Stalin é criminoso? Você tem algum julgamento que diga isso, que Stalin foi algum tipo de criminoso? Porque existe, por exemplo, o julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg que diz que Hitler foi um criminoso. Entretanto, nós não conhecemos nenhum julgamento dizendo que Stalin foi um criminoso. Entretanto, nós temos um julgamento da Corte Internacional de Justiça dizendo que Ronald Reagan foi um criminoso. E os Estados Unidos foram condenados a pagar 17 bilhões por danos causados pelos Estados Unidos que o país nunca recebeu do governo americano. Ou seja, como é que nós não podemos dizer que um indivíduo desses tem um paralelo com Adolf Hitler? Quem mais ele cita aqui? Winston Churchill. Winston Churchill. Ele fala aqui de Winston Churchill. Quem é Winston Churchill? Será que não é aquele cara que justificava, por exemplo, a construção de campos de concentração na África do Sul para os negros? Será que não é aquele mesmo Winston Churchill que defendia o uso de gás contra os curdos no Iraque? Será que não é aquele mesmo Winston Churchill que causou a morte de milhões de pessoas na Índia através das políticas do Império Britânico que, enquanto o país precisava de trigo, eles queriam que o país produzisse apenas arroz e somente para exportação? Será que ele não está falando desse mesmo Winston Churchill que, a propósito, dizia que não via nenhum problema, né, no extermínio dos negros na Oceania e dos índios na América do Norte? Será que nós estamos falando aqui, Nando Moura, do mesmo Winston Churchill? E com um detalhe, todas essas citações racistas e genocidas de Winston Churchill são muito anteriores a Hitler. Elas foram ditas, foram proferidas muito antes de Adolf Hitler chegar ao poder. Quem mais ele cita aqui? Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Ele fala em Margaret Thatcher, vamos lembrar aqui um pouco de Ronald Reagan. Ronald Reagan e Margaret Thatcher apoiaram um genocida. Eu não vou nem dizer um genocida porque, enfim, eu tenho poucos estudos sobre o que realmente foi crimes causados por ele e crimes causados pelos bombardeios da Força Aérea Americana durante a época da Guerra do Vietnã. Porém, Ronald Reagan e Margaret Thatcher apoiaram Pol Pot, um dos maiores criminosos da história do Camboja. Um criminoso que, segundo muitos relatos, né, se você tivesse um óculos já era o suficiente para você ser trucidado. Um criminoso nacionalista que nada tinha a ver com o comunismo, que depois passou a se dizer comunista para poder receber o apoio da China. Quer dizer, que chegou a lançar o próprio Camboja numa guerra contra o Vietnã. Ele foi apoiado, existe um artigo enorme, uma matéria completa de um jornalista australiano chamado John Pilger, que revela, né, como Margaret Thatcher e Ronald Reagan financiaram, deram treinamento e apoiaram Pol Pot, a ponto de inclusive chegar a reconhecê-lo na ONU, o que países como a União Soviética, como o Vietnã e muitos outros países se recusavam a fazer. A grande ironia é que hoje Pol Pot é apresentado como o quê? Como um genocida comunista que era um grande comunista comparado a Hitler. Né? Pol Pot, que recebeu o apoio dos Estados Unidos, recebeu o apoio da Grã-Bretanha, de Thatcher e de Reagan. O que mais ele fala aqui? O Adolf Hitler, ele é igualzinho ao Bolsonaro? Igualzinho ao Bolsonaro não é, porque ele pelo menos era inteligente, né? Embora fosse um criminoso, fosse uma personalidade repudiável, mas pelo menos era inteligente. Inteligente e o mais importante de tudo, ele recebeu um grande apoio dos capitalistas britânicos, que é o que Bolsonaro, por exemplo, não recebe atualmente. Entretanto, é bom lembrar, já que ele falou em Bolsonaro aqui, que o próprio Bolsonaro manifestou a sua admiração por Adolf Hitler. Então, dando continuidade aqui, para não dizerem que o nosso vídeo é um vídeo manipulador,
Está aqui um vídeo onde o Bolsonaro manifesta a admiração dele por Adolf Hitler. Vamos ver o que ele diz aqui sobre o Hitler. Ele foi um grande estrategista. Quando você tem um general aqui no Brasil, em qualquer exército do mundo, aquele general tem que estar pronto. Vai aniquilar outro país, destruir outro país, para defender o seu povo. Aniquilar o outro país, destruir o outro país. Vocês têm noção do tamanho da asneira, do tamanho da sandice que Bolsonaro disse aqui? Eu vou mostrar para vocês o que é que os... Na verdade, isso aqui é só uma foto. Se eu fosse mostrar os crimes dos nazistas aqui na cidade de São Petersburgo, durante o cerco de Leningrado, eu teria que passar horas aqui mostrando isso. Essa aqui é a rua de onde eu vim ontem. Se você passar pela Nevsky Prospekt, ou seja, a avenida na qual se reuniam, né, escritores como Dostoiévski, como Tolstói, como Gogol, como muitos escritores famosos da literatura russa, essa aqui é uma cena da Nevsky Prospekt durante o cerco, né, que ocorreu entre 1941 e 1944. Imagina só, você está indo passear na rua com a sua família, com o seu filho, e de repente ver bombas de 250, de 500 quilos caindo na rua, ou projéteis de artilharia, né? E aí de repente aquela sua namoradinha, aquele seu amiguinho, simplesmente é transformado numa criatura de filme de terror, mutilado por estilhaços, né, de granadas de obuseiro, incinerado por uma bomba. Imagina você estar em casa, no seu apartamento, como eu estou aqui agora, e de repente toda a sua família ser exterminada por causa de um tiro da artilharia alemã. Foi isso que aconteceu aqui. Inclusive tem ruas aqui na cidade, né, que são ruas com abrigos antibomba, com bunkers, com casamatas. Você encontra por aqui. Quer dizer, todas essas atrocidades foram cometidas. Isso aí, só nessa cidade, foi mais de 1 milhão de mortos durante o cerco de Leningrado. A cidade em si, né, a cidade, segundo o plano Baker, a cidade de São Petersburgo era para ter sido riscada do mapa e ter sido transformada em um ponto de fronteira. Está aqui nesse livro que, muito provavelmente, né, o senhor Nando Moura sequer deve fazer ideia da existência, chamado Война на уничтожение, ou seja, guerra de destruição. Что готовил Третий Рейх для России? O que preparou o Terceiro Reich para a Rússia. Um livro aqui de Yegor Yakovlev, um historiador aqui de São Petersburgo, muito famoso. Um livro aqui cheio de fontes, né, de pesquisa, muito bem pesquisado. Ele pesquisou por mais de 5 anos, esse assunto, né, fez essa obra genial aqui, na qual ele prova não apenas que Hitler queria destruir mais de 100 milhões de russos, porque segundo o plano Baker, deveriam restar no território da União Soviética apenas 30 milhões de eslavos. A União Soviética na época tinha aproximadamente 200 milhões de pessoas, ou seja, 170 milhões deveriam simplesmente ser riscadas do mapa, deveriam desaparecer. Quando a pessoa diz, né, que Hitler estava certo, né, em querer aniquilar o inimigo, e que um general do exército brasileiro deveria aniquilar o inimigo, Bolsonaro está dizendo aqui o seguinte: ele está justificando o massacre de Katyn, em Belarus, né, onde toda a população de uma aldeia inteira foi queimada viva por colaboradores de nazistas ucranianos, né, os chamados Polizei, nazistas ucranianos que trabalhavam para os nazistas alemães. Ele está justificando o cerco de Leningrado. Ele está justificando os crimes cometidos durante a Batalha de Stalingrado. Ele está justificando incontáveis crimes, como, por exemplo, o massacre de Babi Yar, que aconteceu na Ucrânia, Kryvyi Rog, né, dentre tantos outros massacres contra milhões de civis pacíficos e inocentes. Quando eu estive na cidade de Rostov-sobre-o-Don, que foi, por assim bem dizer, a primeira cidade ocupada pelos nazistas que eu tive a oportunidade de visitar, né, porque eu tive também Volgograd antes, mas Volgograd não foi totalmente ocupada.
E em Rostov-sobre-o-Don era muito comum lá, eu estar no ônibus, o ônibus dobrava a esquina, tinha lá a plaquinha, em um determinado prédio, tinha lá a placa memorial. Aqui, nessa rua, no dia tal, hora tal, de 1941, 42, 43, foram fuzilados mais de 500 pessoas. Aqui foram fuzilados 250 pessoas na noite tal. Aqui foram fuzilados 300 cidadãos pacíficos na noite tal. Essa era a prática do nazismo que, segundo Bolsonaro, né, é uma prática que Bolsonaro manifesta pela qual Bolsonaro manifesta sua admiração. Esse é o indivíduo que hoje em dia muitos jovens brasileiros, o que existe de mais podre, de mais imundo na juventude brasileira, hoje está tirando o chapéu para esse canalha, para esse apologista de genocida, para esse bandido que ganha 100 mil por mês promovendo o ódio, promovendo o racismo. Esse é o Jair Bolsonaro que o próprio Nando Moura faz questão de propagandear em seu canal. Um apologista de Hitler. E esse mesmo Nando Moura ainda tem a cara de pau de querer comparar Hitler com Stalin e com Mao Tse Tung, que foram pessoas que promoveram a educação para seu povo, que acabaram com práticas de tortura milenares. Só para vocês terem uma ideia, na China, vocês podem pesquisar, vocês vão chegar a essas informações, eles pegavam, né, um preso, que podia ser muitas vezes uma pessoa que hoje não seria considerado culpado, mutilava, saía cortando, basicamente em picadinhos até o indivíduo sangrar e morrer. Quer dizer, um tipo de mutilação quase comparável à de Jesus Cristo. E isso foi acabado pelos comunistas na China. Isso eram os senhores de terra na China que praticavam contra os camponeses. Na Rússia, basta você ler as obras de Tolstói, por exemplo, você vai ver as atrocidades que os senhores de terra promoviam contra os camponeses. O sujeito muitas vezes ganhava uma miséria, né? Basicamente só tinha mesmo com o que se alimentar, e às vezes mal dava para alimentar o filho e a família, ia lá, vinha fazer um protesto aqui em São Petersburgo, simplesmente era mandada a polícia do Tsar, né? Mandava bala em todo mundo, não importava, né, o caráter da reivindicação, simplesmente fuzilava essas pessoas. Isso foi acabado na época de Stalin. Na época de Stalin não havia fuzilamento de trabalhadores. Ah, mas porque na União Soviética tinha um gulag. Sim, tinha um gulag, assim como nos Estados Unidos tinha prisões que tinha solitária, o gulag não tinha solitária. Assim como nos Estados Unidos tinha prisões onde você trabalhava com bolas de ferro nos seus pés. Isso não acontecia no gulag. Assim como no Brasil tinha prisões, tinha campos de concentração no Nordeste. Campos de concentração, na época do governo Getúlio Vargas, para o qual eram enviadas pessoas pobres. O gulag, quem que ia para o gulag? Era bandido, eram estupradores, era contra-revolucionários, quer dizer, o sujeito que pegava em armas para derrubar o governo, né? Sujeito que trabalhava para serviços de espionagem estrangeiros. Esse sujeito ia para o gulag. Essas eram as pessoas que iam para o gulag, quer dizer, eram pessoas que pegavam em armas, que se organizavam para derrubar o poder soviético. Enquanto que no Brasil, nos campos de concentração, né, isso que a gente tem que traçar o paralelo, quem que ia para os gulags brasileiros? Eram pessoas pobres que vinham do interior, eram pessoas pobres que fugiam da seca, né, eram enviadas para campos de concentração, né, eram tratadas lá como lixo, pegavam doenças e morriam. E o que é mais vergonhoso, só agora isso está começando a ser investigado, porque nós não temos ideias de quantos milhões morreram nesses campos de concentração no Brasil. Nos Estados Unidos, né, o Nando Moura, que pergunta tanto, né, que faz questão de dizer que Stalin se parece com Hitler, me digam uma coisa, vocês são capazes de adivinhar de que prisão, de que campo de concentração era esse indivíduo aqui? Esse indivíduo que vocês estão vendo, aqui,
é um prisioneiro do campo de concentração de Andersonville, que era um campo de concentração nos Estados Unidos, construído para os prisioneiros da Guerra Civil Americana. Você deve ter pensado que isso aqui era alguma vítima, né, do Holocausto, talvez do Gulag. Não, isso aqui é um americano. Um americano. Se os americanos faziam isso aqui com os próprios americanos, né, porque por mais que fossem inimigos, eram, de toda forma, cidadãos americanos. Imagina o que eles não faziam, por exemplo, com os índios, com os negros. Com os negros, nos quais eles chegaram a testar armas biológicas, que tinham, por exemplo, a sífilis em guatemaltecos, em prisioneiros, em negros, em latinos. Esses eram os Estados Unidos. Isso é uma coisa que você nunca vai encontrar na história de país socialista nenhum. Nem na época de Stalin, nem na época de Mao, nem em época nenhuma. Qualquer pessoa que compara Hitler com Stalin é um mau caráter, ou um ignorante, na melhor das hipóteses. Você dizer que Stalin ajudou Hitler é a mesma coisa que dizer que Abraham Lincoln ajudou o general Lee na Guerra Civil Americana. Quer dizer, é uma coisa absolutamente sem lógica, completamente sem noção. Outra coisa, ele que fala tanto, né, de direita, eu vou ler aqui para vocês a citação de um nome da direita, um grande nome da direita, um nome que a direita conhece muito bem. Ele é alemão, ele cometeu inúmeros crimes, ele construiu campos de concentração, ele era fortemente antissemita e queria usar o gás para aniquilar os judeus. Eu vou ler aqui para vocês uma citação. É uma carta que ele escreveu a um general, isso aqui é coisa documentada, inclusive, ele que dizia, né, que queria acabar com o bolchevismo judeu. Eu vou ler para vocês a carta deste alemão. Os judeus, a raça judia, são os mais inveterados inimigos em casa e fora dela. Eles permanecem sendo o que eles sempre foram, os forjadores de mentiras e mestres de insurreições anti-governo, revolução, disseminando a infâmia para ajudar o seu espírito venenoso, cáustico e satírico. Se o mundo algum dia acordar, eles irão puni-los, o que eles merecem. Agora eu vou ler para vocês o que esse mesmo alemão escreveu em 2 de dezembro de 1919, né, de mão própria, né, para o general August von Mackensen. A mais profunda e mais desagradável vergonha já perpetrada por um povo na história, os alemães fizeram contra eles mesmos. Enganados pela tribo de Judá, que os odiavam, que foi um hóspede deles, essa foi a forma deles agradecerem. Que nenhum alemão jamais esqueça disso. Que nenhum descanso seja dado a esses parasitas que devem ser destruídos e exterminados do solo alemão. Esse mofo venenoso na árvore alemã. Esse alemão ele costumava clamar por um pogrom regular, internacional, à moda russa contra os judeus. Eles consideravam que a melhor cura, né, para esses judeus, ele costumava comparar os judeus a mosquitos. E exatamente por isso ele dizia que a melhor forma de exterminar esses judeus, esses mosquitos, era o gás. Agora, será que você sabe, Nando Moura, quem é o autor dessas citações?
Eu vou dar só uma dica. Ele era alemão e ele governou a Alemanha com mão de ferro. Um homem muito poderoso. O que você acha que seja? Você acha que nós estamos falando de Adolf Hitler aqui? Eu disse que ele era alemão e não austríaco. Eu estou falando aqui do Kaiser Wilhelm II. Wilhelm é o autor dessas citações racistas e antissemitas que eu acabei de ler aqui. Essa é a face da direita muito antes de Hitler. Lembrando que o mesmo Wilhelm II, ele construiu campos de concentração na Namíbia. Exterminou a vida de mais de 100 mil hereros e nanquás, que eram povos nativos da Namíbia. Povos nativos que, para o Império Alemão, do Kaiser Wilhelm, eram considerados como animais. Eles não apenas foram exterminados, eles tiveram as cabeças cortadas e enviadas para a Alemanha para estudos pseudocientíficos do Dr. Eugen Fischer. O Dr. Eugen Fischer, que a propósito era um direitista, é o pai da pseudociência conhecida como eugenia. Eugenia é exatamente aquilo que Hitler copiou. Hitler, na verdade, ele não inventou nada, ele apenas copiou aquilo que a Alemanha já fazia. Aquilo que a Alemanha pensava, ele apenas colocou mais carvão na fogueira. É por isso que, de certo modo, eu não quero aqui fazer nenhum tipo de apologia dos revisionistas da história, mas Hitler é o maior bode expiatório do século XX. Hitler foi um grande criminoso, sem dúvidas, foi um genocida, foi um assassino, foi um canalha, foi inclusive, segundo algumas fontes, um pervertido. Porém, muito antes de Hitler, teve gente que fez coisa muito pior do que ele, como por exemplo a Rainha Vitória. A Rainha Vitória é indiscutivelmente um nome do conservadorismo britânico. A Rainha Vitória, que exterminou, como esse livro aqui muito bem coloca, povos inteiros na Austrália. Na Tasmânia, só para você ter uma ideia, isso tudo está aqui documentado nesse livro, que é uma pesquisa de 5 anos da história ocidental. Os britânicos se reuniam com a família, juntava a família ali, todo mundo, aquela coisa bonita, fazia, digamos, algo equivalente ao churrasquinho no Brasil. Depois disso, saíam para caçar, com cães inclusive, para caçar negros. Eles armavam os mosquetes deles com pregos, matavam um negro, matavam às vezes famílias inteiras, e isso para eles era considerado um troféu. O que sobrava eles davam de alimento para os cães, ou então jogavam de um monte que hoje é conhecido como Victory Hill, na Tasmânia. Isso era feito pelos ingleses, e isso para eles era considerado diversão. Olha só que coisa mais democrática, não? Que coisa mais direitista, que coisa mais moral que a direita gosta de fazer, não é? Esse é o histórico da direita que o Nando Moura não mostra e nunca vai ser homem o suficiente para mostrar isso para você. Ele nunca vai ter coragem, porque até um debate simples que nós já propusemos sobre a Rússia, ele fugiu do debate como uma garotinha. É um maricas no plano moral. Um maricas que não tem coragem nenhuma para debater, não tem coragem nenhuma para mostrar os seus argumentos. E aí fica disseminando essas mentiras. E por que ele dissemina essas mentiras? Porque o Nando Moura, ele é um anticomunista inveterado. Vocês sabem o que é comunismo? Eu vou explicar para vocês em 10 segundos, cronometrem aqui no relógio de vocês o que é comunismo. Comunismo, quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que os pobres não têm comida, me chamam de comunista. Isso é comunismo, ou seja, uma pessoa, isso é comunismo para a direita brasileira. É qualquer pessoa que questiona o status desigual, o status desumano da nossa sociedade, que é uma sociedade estratificada, uma sociedade imbecilizada pela grande mídia, por gente como Nando Moura, por gente como Olavo de Carvalho, por gente como Jair Bolsonaro. Todos esses que eu mencionei aqui são apenas marionetes, são apenas fantoches de
um poder muito maior dos grandes capitalistas para manter o Brasil nessa miséria que o país sempre foi. E o comunista não, o comunista é uma pessoa que acha que todos devem ter direito à educação, que todos devem ter direito à comida, independente da cor dele, independente da origem social dele, independente de quem ele for. E para algumas pessoas isso incomoda. Por quê? Porque é muito mais fácil você controlar um sujeito que é basicamente como um zumbi do que uma pessoa intelectualizada, do que uma pessoa inteligente, do que uma pessoa educada. É por isso que o Nando Moura, né, faz esses vídeos que ele faz, né, com esse tom agressivo dele, né, com esse tom absolutamente falsário de estelionatário intelectual querendo difamar o comunismo. Vocês têm uma ideia de quem foi Iosif Vissarionovich Stalin? Né? Iosif Vissarionovich Stalin, que a propósito construiu esse apartamento aqui no qual eu moro, que é um apartamento da época de Stalin, uma Stalinka. Eu vou ler aqui para vocês uma citação, né, de Stalin, da sua obra O Marxismo e a Questão Nacional. Ele aqui diz o seguinte: uma nação é uma comunidade estável, formada com base em língua comum. Esse é outro trecho. Perdi a citação aqui. Ele coloca aqui a Bauer. O que Stalin diz sobre a nação? Ele diz aqui o seguinte. Ele faz várias análises. O que Stalin diz sobre a nação? A nação é uma comunidade estável, historicamente formada de idioma, de território, de vida econômica e de psicologia, manifestada esta na comunidade de cultura. Isso aqui é o que Stalin fala sobre a nação, o que era um pensamento revolucionário para essa época. Por quê? Porque para muitos países, para você ser parte daquela nação, eles avaliavam o fator raça. Ah, você tem um cabelo aqui, muito ondulado. Então você não faz parte da nação sueca, por exemplo. Você faz parte da nação mediterrânea. Logo, por isso, como você não faz parte dessa nação, então você não pode ter os mesmos direitos que essa outra nação aqui. Esse aqui é um exemplo, claro, grotesco, porque de certo modo eles procuravam, né, unificar os povos brancos. Geralmente essa discriminação acontecia mais contra pessoas asiáticas, contra pessoas negras, contra pessoas australóides. Enquanto que Stalin não. Stalin, ele chega a ponto de criar a primeira constituição da história a condenar o racismo. O artigo 123 da Constituição da União Soviética condena expressamente toda forma de racismo. Ao mesmo tempo em que países como a Bélgica promoviam a eugenia, em que países como a Estônia promoviam a eugenia, em que países como a Letônia promoviam a eugenia, assim como também a Grã-Bretanha, a Dinamarca, praticamente toda a Europa, inclusive a chamada Europa democrática, promovia o racismo, a eugenia. Isso era algo considerado normal no mundo ocidental capitalista, mas era punido como crime na União Soviética, pelo Código Penal, inclusive condenado em sua Constituição, tudo isso feito a propósito na época de Stalin. O próprio Stalin, a propósito, que vinha de uma minoria nacional. Quer dizer, Stalin ele falava russo com sotaque, ele vinha da Geórgia e por etnia ele era osseta. Quer dizer, ele era a minoria da minoria. Não é porque ele nem georgiano exatamente era, mas sim osseta. E quer dizer, governando um país multinacional.
que foi, né, um fato, pode-se dizer, incrível, que talvez nenhum outro país europeu conseguiria fazer nessa mesma época. Ou seja, Stalin foi sempre um grande combatente do racismo. Ele chegou inclusive a receber pessoalmente pessoas negras na União Soviética, como o grande cantor Paul Robeson, um negro americano que quase foi linchado na Alemanha nazista. Stalin premiou brasileiros como Jorge Amado e Elisa Branco. Tem muita gente que se queixa, né, que o Brasil nunca teve um prêmio Nobel, mas o Brasil teve um prêmio Stalin, um dos poucos países latino-americanos que tiveram essa grande honra. A brasileira, a costureira Elisa Branco e o escritor baiano Jorge Amado, pessoas de partes diferentes do país que receberam o prêmio Stalin da Paz pela sua luta contra a participação das tropas do exército brasileiro na Guerra da Coreia e também pela literatura, né, pelo gênio literário de Jorge Amado. Esse era Iosif Vissarionovich Stalin, um grande combatente do racismo e do fascismo alemão. O vencedor, o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial. Isso é algo que até mesmo nomes como Churchill, como Franklin Delano Roosevelt, como o próprio Harry Truman reconheceram, né, e chegaram a ponto de homenageá-lo por isso. Só para vocês terem uma ideia, né, para nós compararmos aqui dois nomes. Hoje muita gente gosta, né, de falar bem dos democratas americanos e do Obama. Vocês sabiam que o Obama apoiou nazistas na Ucrânia? Nazistas como Alek Tjarnybok, e apoiou o golpe de Estado que derrubou o presidente democraticamente eleito, Viktor Yanukovych, para colocar neonazistas no poder? Ele chegou a ponto de enviar um dos maiores nomes do governo americano, que foi o John McCain, para aparecer discursando num palanque na Ucrânia. Agora vocês imaginem que, vamos imaginar aqui que fosse o contrário, né? Vladimir Putin resolve enviar para os Estados Unidos, na véspera das eleições, um nome de peso do governo russo para aparecer num palanque, por exemplo, com o Donald Trump. Que beleza que isso ia ser, não é? Se até hoje em dia a imprensa americana vive culpando Putin pela eleição do Trump, imagina se ele realmente tivesse de fato lá enviado gente do governo russo para apoiar essa gente. Para vocês não dizerem, né, que isso aqui é porque eu sou um comunista safado, está aqui a prova para vocês. Tem aqui o Alek Tjarnybok, um dos neonazistas mais conhecidos da Ucrânia. E temos aqui, vocês podem ver, isso aqui é um palanque, John McCain fazendo um discurso em um palanque, estendendo aqui, inclusive, discursando, né, um encontro bastante próximo, como vocês podem ver, quer dizer, apoiando nazistas na Ucrânia. E esse mesmo Obama ainda tem a cara de pau de aparecer no Twitter, né? Eu estava vendo que foi o Twitter mais curtido da história, lamentando porque alguns americanos saíram no meio da rua com a bandeira com a suástica. É engraçado que quando se trata de nazistas nos Estados Unidos, então o Obama acha um absurdo, né? Acha que isso é algo terrível. Entretanto, quando se trata de neonazistas na Ucrânia, querendo aplicar um golpe de Estado, ele chega a enviar mais de 300 paraquedistas do exército americano para treinar tropas ucranianas e até mesmo a condecorar neonazistas, pessoas que atacaram civis inocentes no Donbass, condecorar com medalhas. Este é o grande democrata Obama, né? E a outra pessoa é Iosif Vissarionovich Stalin. Agora adivinhem só quem é apresentado hoje como herói e quem é apresentado como bandido. Adivinhem só quem é apresentado hoje no Ocidente como um tirano e quem é apresentado como um bom democrata. Essa é a grande hipocrisia, né, de qualquer pessoa que se propõe a defender o que é chamado de democracia liberal. O que é a democracia liberal? A democracia liberal é o mais totalitário dos poderes, né, porque eles procuram suprimir tudo aquilo que não diz respeito à ideologia deles.
E essa democracia liberal admite apoiar nazistas, admite apoiar terroristas, admite apoiar todo e qualquer grupo. Entretanto, quando alguém procura, né, mostrar a verdade, como tenta fazer esse autor aqui, por exemplo, Nikolai Starikov, autor dessa obra aqui, que com certeza o Nando Moura deve desconhecer, Кто заставил Гитлера напасть на Сталина? Quem obrigou Hitler a cair, a atacar Stalin? Né? O erro crasso de Hitler. Essa obra aqui não é publicada no Ocidente. E não é publicada por quê? Porque sempre que a Rússia procura mostrar a verdade dos fatos, então já vão logo dizendo que isso é propaganda russa. Que isso é propaganda comunista, é propaganda russa, é propaganda putinista e assim sucessivamente. Sempre que a Rússia procura apresentar o seu lado, isso é chamado de propaganda. Entretanto, quando são mostrados factoides, notícias mentirosas, então isso é a notícia mais verdadeira possível. Factoide, por exemplo, como o que o Nando Moura coloca no final do vídeo dele. Né? Ele coloca lá fragmentos do The Soviet Story. The Soviet Story, para quem não conhece, ele é um pseudo-documentário sem qualquer valor acadêmico. Ele, inclusive, é cheio de erros crassos históricos. Como, por exemplo, um dos professores que não tem nada de especialista em União Soviética, como alega o Nando Moura, né, ele chega a ponto de dizer que Marx defendeu o Holocausto. Nós já fizemos um vídeo aqui derrubando esse mito. Não existe esse trecho na obra de Marx. Marx fala em uma revolução liberal e utiliza o termo Weltsturm. Weltsturm, que significa tempestade mundial, e não holocausto, como ele apresenta esse pseudo-documentário. Um dos professores entrevistados, ele chega ao ponto de dizer, né, que onde o comunismo chega, então ele extermina pelo menos 10% da população, o que é um número falso. Entretanto, é um fato sim, que houve guerras civis, que houve revoluções e que pessoas morreram nessas revoluções. Assim como morreram também pessoas durante o processo de independência do Brasil, assim como morreram pessoas no processo de independência dos Estados Unidos, nem por isso eu vou defender agora que os Estados Unidos voltem a ser uma colônia da Inglaterra, assim como morreram pessoas, né, durante vários processos políticos, incluindo várias revoluções na Inglaterra durante os séculos 18 e 19. Então, se é para proibir o comunismo, porque o comunismo reprimiu, teria que proibir também o liberalismo, teria que proibir também o conservadorismo, que reprimiu e matou muito mais, em escala muito maior do que o comunismo, teria que reprimir, teria que proibir a monarquia, teria que proibir todas as formas, né, políticas e econômicas. E teria que todo mundo andar de cabeça vazia, né, como esse cidadão, como o Nando Moura, como o Olavo de Carvalho. Ou seja, essa proposta que ele faz no final do vídeo dele não tem absolutamente nenhum cabimento. Exatamente que por isso, né, a gente vê a completa falta de inconsistência, a completa falta de intelecto da direita brasileira, e por isso eu tenho que concordar aqui com o autor daquela frase. Quando ele diz que uma pessoa que diz que comunismo é nazismo, que Stalin era igual a Hitler, essa pessoa só pode ser tratada de duas formas. Ou ele se trata de um ignorante, ou ele é um completo retardado. No primeiro caso tem cura. No segundo caso, talvez também tenha cura. Só que aí existe um problema, senhores. Se vocês são completos retardados, vocês, nos Estados Unidos, estariam talvez em uma clínica psiquiátrica. E se vocês estivessem em uma clínica psiquiátrica, já sabem, né, o que Ronald Reagan iria fazer com vocês. Vocês já sabem como que vocês ficam sabendo aqui, vocês têm a resposta para o título do meu vídeo. Por que Ronald Reagan mataria Nando Moura? Acompanhem o nosso canal, divulguem este vídeo para o maior número de pessoas que vocês conhecerem.